Boa noite a todos. Que a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Agora há pouco a Beth me alegrou o coração, Dona Beth, né? Porque em maio que a senhora esteve aqui, em maio ela esteve aqui e fizemos juntos uma oração pelo filho dela que estava hospitalizado. E Jesus, como é maravilhoso, dois dias depois ele recebeu alta. Isso alegra o nosso coração, não porque a gente não tenha essa confiança de que Jesus é maravilhoso, ele atende todas as nossas orações. Ele falou, pedir e dar-se-vos-á. Só que a gente, lá no fundo do coração, a gente acha que não, né? A gente não é merecedor. Mas tudo que a gente recebe, pode crer, é merecido. Ou são misericórdias que a gente recebe. Até para isso a gente tem que ter merecimento, né? Então, caminhemos. Continuemos nessa vontade de seguir os caminhos da luz, de fazermos o bem, que com certeza o merecimento virá, né? Eu só queria dar alguns recados para todas as dimensões vibratórias que for possível. A casa precisa de alimentos para doação dos necessitados, né? E quem puder, né, pode colaborar. Eu já sei que a maioria colabora, né? Eu estou falando, vocês todos são colaboradores, né? Falo mais aqueles que estão na dimensão mais alta, nos escutam e o pedir dar-se-vos-á, né? Eles virão e contribuirão, eles ajudam, indicam, caminham pessoas, né? E mais um recado, nós temos uma biblioteca, todo mundo já sabe, né? Eu estou devendo a informação de como que eu pego, né? Mas de segunda-feira e quarta-feira sempre tem pessoas que atendem, tá bem? Quem quiser ler, tem vários livros, grandes obras. E vamos então, o Eduardo, fazendo a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E aí, chamamos a nossa irmã Elizabeth, mas todo mundo a conhece como Beth, né? Qual é o tema de hoje? Lutas abençoadas. Lutas abençoadas. Lutas abençoadas. Aos presentes e aos internautas, né? Então, boa noite, amigos queridos. Boa noite. Nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, boa noite aos internautas. É uma alegria imensa estar aqui, essa casa que nos acolhe com tanto carinho, como o Manuel falou, né? Realmente, depois que eu vim aqui, recebi o passe à distância para ele, estava no oxigênio, não saía do oxigênio. Era domingo à noite. No dia seguinte já foram tirando aos poucos e, né, logo teve alta. Então, é a bênção, né, dessa casa espírita, da espiritualidade amiga de Jesus. Então, esse tema, lutas abençoadas, será que nós abençoamos as lutas do nosso dia a dia, dessa nossa caminhada, né? Porque, como foi dito, caminhemos sempre adiante, né? Com Jesus. Então, nós vamos aqui trazer um trecho que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos. O item 10, o homem no mundo. E é um espírito protetor que escreve. Então, nós estamos aqui no nosso planeta, estamos encarnados, e que orientações ele nos dá para que a gente caminhe. E fala para a gente ser feliz, para a gente ser caridoso
e para que a gente saiba conviver com os diferentes. Então, ele dá essas 3 recomendações nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ser feliz. Como ser feliz? Escreve o Espírito Protetor. Orar, mas também viver conforme as leis, os costumes da nossa época. Ele fala, viver como o homem do nosso tempo, como devem viver os homens. E ele escreve, sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possam santificar. Ou seja, ele está falando que a gente, tem o direito de se divertir, de buscar o bem-estar dentro das leis de Deus. Ele fala para a gente ser alegre, mas manter a consciência tranquila. E escreve também que a pessoa virtuosa, ela não precisa ter aquela aparência severa, lúgubre, A gente vê umas pessoas assim, Não sorriem, acham-se, Isso é arrogância, E aí não precisa repelir os prazeres, diz o Espírito Protetor. Os prazeres da nossa condição humana. Cantar, dançar, festejar, encontro com os amigos. Mas o nosso comportamento deve ser, diz ele, santificado pela lembrança de Deus. E a segunda orientação é para que sejamos caridosos. A perfeição está na prática da caridade. E a pessoa que vive isolada, porque o item é o homem no mundo, ela não tem oportunidade de fazer caridade, Tem aquelas pessoas que se isolam, não se misturam. Então ela acaba não convivendo com os diferentes. E é preciso saber conviver com aquelas pessoas que são diferentes da gente. É fácil ou é difícil? Aquela pessoa que pensa diferente que a gente, torce para um time diferente do nosso, gosta de um partido político diferente do nosso. Mas ele fala para a gente saber conviver com as pessoas diferentes. E está lá escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, não melindrar ninguém. Isso é ser caridoso, é ser tolerante, é não ter preconceito, é não ser maledicente, Aquela pessoa que julga já com aquela crítica maldosa. E vamos ver o que diz Emmanuel no livro Palavras da Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, É o capítulo 114, Fraternalmente Amigos. Ele também enfatiza esse ensinamento. Finalmente, sede todos de igual sentimento, compassivos. A gente ter compaixão para com a dor do próximo, amando os irmãos. Olha o termo que ele usa. Entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Entranhavelmente, para a gente ser misericordioso e afável do fundo do coração. Verdadeiramente. Essa é uma frase de Pedro, numa carta que ele escreveu, 3:8. Bom, cada um de nós está num estágio evolutivo diferente. A gente não sabe aqui quem que é mais evoluído, quem é menos evoluído. De repente, um é mais paciente, mas é mais egoísta, outro é vice-versa. Não dá para saber, Deus sabe, Alguns estão mais amadurecidos, têm mais conhecimento, percebem melhor a realidade à sua volta. São pessoas mais amadurecidas, que já têm uma maior percepção do mundo, Elas enxergam problemas que outros ainda não enxergam. Então, são indiferentes, às vezes, à miséria do próximo. E alguns, então, estão à frente, por quê? Porque sofreram mais, porque aprenderam mais. Outros ainda estão na retaguarda. Cada espírito está numa posição evolutiva diferente. Mas
diz Emmanuel, aqueles que estão à frente na evolução, aqueles que já sabem um pouquinho mais, eles podem estender os braços, compreendendo e auxiliando fraternalmente. Né? Todos. Frater vem do latim que significa irmão. E Emmanuel também escreve, não devemos ser censores ou escravos uns dos outros. Ficar vigiando a vida dos outros. Né? Cada pessoa tem a sua vivência desta vida. Cada um teve uma infância diferente, teve vivências diferentes nas encarnações que já teve, teve maiores ou menores, ou tem maiores oportunidades de sucesso, né, de acordo com a capacidade de cada um e de acordo com as condições do meio. Olha, isso é muito importante, porque tem muita gente que tem uma capacidade incrível, mas mora na comunidade, não tem condição nem de estudar. E aí, Emmanuel fala, se a vida nos deu condições melhores, o que estamos fazendo com o que a vida nos deu? Se a gente está melhor, né, tanto materialmente como em termos intelectuais, o que a gente está fazendo com isso diante daqueles que estão precisando de ajuda? Emmanuel nos pergunta. Então ele fala para a gente ser fraternalmente unido, aceitar os diferentes, não importa a crença que ele tem, os costumes, as tendências, os gostos, respeitar a alteridade. Essa palavra é tão bonita, né? Alteridade, alter é o outro, é a individualidade do outro. Eu sou uma, Manuel é outro, Eduardo é outro, Maria Helena é outro. Cada um de nós é uma individualidade. Olha que coisa linda! A gente pode aprender um com o outro, né? A autoridade é essa singularidade alheia. Diferentes gostos, diferentes capacidades, né? É o distinto de nós, aquilo que é diferente da gente. E as diferenças é que marcam a personalidade de cada um. Isso é uma riqueza muito grande que fez a gente aproveitar, não, a gente denigre. Ele pensa diferente de mim. Ele acredita em coisas diferentes de mim. Ele, né, segue um caminho diferente do meu. Em vez de a gente aprender com outro, a gente denigre, a gente julga. Por isso que Emmanuel fala, para sermos fraternalmente amigos, né? Como irmãos. Ele fala, fazer aos outros o que queremos para nós. Sentir a dor do outro, se importar com a dor do outro. Se importar com a dor do outro é ser empático. Empatia é aquela inclusão afetiva, sabe? Colocar-se no lugar do outro. Por exemplo, se alguém vem reclamar alguma coisa, eu estou com uma dor aqui, estou com uma dor ali, a gente pode ser simpático, estar no mesmo nível assim. Mas olha, você tem tanta coisa boa na vida, não fica reclamando. Olha, não chora, amanhã sara. Empatia é muito mais profundo. É a gente se colocar no outro. Olha, eu imagino o que você está sentindo. Não deve ser fácil. Conta comigo para o que você precisar. Então, empatia é essa fraternidade. Vai muito além da simpatia. E como que é a pessoa que não tem empatia? Ela não sabe dialogar. Ela às vezes nem espera o outro terminar de falar e já rebate, né? Ela não sabe dividir as ideias, as coisas, ela não sabe fazer trocas, né? Não sabe interagir com o outro, nem consegue entender os motivos do outro, as necessidades do outro, porque ela só olha para si mesma. É uma pessoa egocentrada, né? E enquanto que o preconceito, a intolerância, a discriminação, meu Deus, o mundo está cheio disso, né? Nos separam uns dos outros.
E Emmanuel é que está aqui nessa mensagem nos convidando à união, à fraternidade, para sermos fraternalmente amigos. Ter para com o outro amor, o respeito e o perdão. E esse amor, respeito e perdão ao outro começa primeiro com o amor, o respeito e o perdão para conosco. Porque ninguém dá o que não tem, né? A gente tem que estar bem para conviver bem. Mas a convivência é isso. Vocês vão de convir. É um choque de orgulhos, não é? Não é um choque de orgulhos? Talvez não no centro espírita, né? Aqui é um ambiente maravilhoso. A gente está assim, amparado pela espiritualidade amiga. Mas no mundo em geral é um choque de conflitos por conta dessas diferenças, dessas singularidades, ou seja, cada um é um. E a Terra, o planeta Terra, é uma escola bendita para que a gente possa aprimorar o nosso espírito. Por isso é importante, em vez de ficar vigiando a vida do outro, falando mal do outro, voltar a lupa para nós mesmos, fazer uma auto-observação, para a gente se conhecer melhor e modificar aquilo que precisa. Tem um documentário, acho que não está mais passando, passou uns tempos atrás da Netflix. Não sei se dá para achar no YouTube ou em algum outro lugar, chama I Am. Maravilhoso. Um cineasta, Tom Shadyac, nesse documentário, ele entrevista filósofos e líderes religiosos muito eminentes do mundo inteiro. Ele faz para cada um deles 3 perguntas. O que há com o nosso mundo? O que podemos fazer por ele, pelo nosso mundo, nós? Há um problema que causa todos os outros problemas? Todos os outros problemas que a gente vê, a pobreza, as guerras, né? Tudo mais. E aí, no geral, esses pensadores responderam que essa nossa visão materialista do mundo, né, e de nós mesmos, nos torna máquinas de interesse próprio. A gente pensa primeiro na gente, é um individualismo, né? Cada um por si, e isso leva a um consumismo exagerado, a uma competição destrutiva. E ele pergunta, há um problema que gera todos esses problemas, todos esses males no mundo inteiro? Se a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 785, Allan Kardec pergunta, qual é o maior obstáculo ao progresso? E os Espíritos respondem, o orgulho e o egoísmo. E aqui nessa reportagem, é um documentário, né? O Tom Shadyac, ele entrevistou muitas pessoas e ele cita vários autores. Então, o Albert Einstein, né, já desencarnado, mas foi um grande físico, pai da relatividade geral, né? Ele disse que a humanidade precisará de uma nova forma de pensar se quiser sobreviver. Se a gente continuar nesse orgulho, nesse egoísmo, nessa intolerância, nesse preconceito, onde que nós vamos parar, né? Aí, um dos entrevistados foi Eckhart Tolle, muito famoso. Ele é um escritor, um conferencista alemão que mora atualmente no Canadá, escreveu O Poder do Silêncio. E nesse documentário ele disse, há realmente um tom de urgência aqui no nosso planeta, urgência de mudança, que considero, né, há realmente um tom de urgência, porque considero que a transformação da consciência humana não pode mais ser um luxo ao alcance de poucas pessoas, mas é uma necessidade fundamental se quisermos que a humanidade não se destrua. Jesus nos convida para sermos os trabalhadores da sua seara, né? Às vezes a gente não tem oportunidade de passar alguma informação que
para nós é importante, mas o nosso exemplo também acaba ensinando, né? Então, a mudança de consciência não pode ser só para alguns poucos. E outro escritor norte-americano, Tom Hartman, também disse nesse documentário, olha, acho que teremos que ter um choque após o outro antes de finalmente acordar como espécie. Nós tivemos o choque da pandemia do Covid-19, será que não vai precisar de outro choque? Né? Outra pandemia? É isso que ele está nos dizendo. Então, voltando à mensagem do Espírito Protetor lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem no mundo, né? A gente viu que ele desmistifica essa ideia de assim, a pessoa virtuosa tem que ser austera, né? Não pode se misturar, tem que estar no pedestal, né? E ele também nos dá um alento, que nós somos seres humanos, nós temos o direito à alegria, a alegria nos proporciona qualidade de vida, saúde física, saúde mental, e também ele nos faz o convite para que sejamos caridosos. Então é isso que ele nos traz lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Falando em caridade, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 9, né? Instruções dos Espíritos. Tem uma mensagem da irmã Rosália, a caridade material e a caridade moral. E ela fala que toda religião traz 2 preceitos, 2 recomendações, que a gente se ame uns aos outros e que a gente faça aos outros o que queremos que nos façam. Né? E ela fala, se todos seguissem esses 2 preceitos, o que aconteceria no nosso planeta? Não haveria ódio, não haveria ressentimento, não haveria pobreza. E a irmã Rosália escreve, do supérfluo do rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim, não se veriam mais nos bairros sombrios em que vivi na minha última encarnação? Ela morou no século XIX, né? Pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. E aqui ela está falando da caridade material, mas ela diz a caridade moral, materialmente nada custa, mas é a mais difícil de ser praticada, né? O que é caridade moral? Aí a gente vai lá no Espírito Protetor, no capítulo Sede Perfeitos, que a gente acabou de ver. O que é a caridade moral? Em vos suportardes uns aos outros, porque somos diferentes, cada um de nós está num grau evolutivo diferente. E aí, diz a irmã Rosália, no entanto, é o que menos fazeis nesse mundo inferior em que estáis momentaneamente encarnado. E ela até nos dá, assim, um alerta. Há grande mérito em saber calar para que o outro, mais tolo, possa falar. Então, ela sugere para a gente se fazer de surdo diante da ironia, para a gente não ver o sorriso de desdém, porque o outro, né? Por que ele é tolo? Porque ele se sente superior, mas espiritualmente, justamente por agir assim, ele está muito abaixo, né? Não se incomodar com as faltas alheias, nós também temos as nossas, né? Isso é caridade moral. Não desprezar o pobre, o mendigo, porque a gente não sabe se o pobre ou o mendigo é um amigo nosso de outras encarnações, cruzou o nosso caminho e não foi por acaso. Né? E a irmã Rosália cita que quando ela estava encarnada, ela ajudou muitos pobres. Um desses pobres, aí ela desencarnou, foi para o plano espiritual. Um desses pobres era mendigo. Ela reencontrou no plano espiritual e ele estava numa condição evolutiva muito alta. Ela disse que se, enquanto encarnada, eu é que o ajudava materialmente, agora eu que peço ajuda para ele. Então, a gente não pode julgar nenhum mendigo.
Às vezes, moralmente, ele é muito superior a nós. Ele pediu essa prova, né? E agora tem outra pergunta. Tem gente que diz assim, mas será que vale a pena a gente ser bom? Eu faço bem, né? Ajudo tanta gente, ninguém reconhece, não me agradecem, né? Será que eu não estou sendo boba? Né? Tem gente que pensa assim, não tem? Se cansa de fazer o bem, né? Mas Emmanuel, no livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico Xavier, fala assim, no capítulo 11, o bem é incansável. Aí Emmanuel cita a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, 3,13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E Emmanuel nos diz assim, é muito comum as pessoas dizerem assim, eu estou cansada de fazer o bem, sabe? Eu sou paciente lá em casa, eu ajudo os pobres, estou cansada, ninguém reconhece. E aí Emmanuel fala, semelhantes alegações não procedem de fonte pura. O que é essa fonte pura? O que significa isso? Quando a gente fala isso, é porque esse nosso pensamento não está procedendo de uma fonte pura. Ou seja, as nossas intenções estão contaminadas pelos interesses do egoísmo, do orgulho. A fonte, que somos nós, as nossas intenções estão impuras. Então é aquela pessoa que faz o bem por interesse, para receber algo em troca. Isso é negociar, é barganhar, né? O que eu ganho em troca? Tem gente que fala assim, né? Eu te ajudo, mas o que eu ganho em troca? Eu já ouvi. Não é? Aí diz Emmanuel, se dizemos, né, que estamos cansados de fazer o bem, é porque ficamos esperando a recompensa aqui e agora. Sabe? A gente quer uma vantagem imediata, mas nessas condições, se as nossas expectativas não são atendidas, se a gente não é reconhecido, não é elogiado, não é retribuído, eu dou um presente, ele no aniversário dele nem lembra do meu aniversário, né? A gente fica insatisfeito, fica frustrado. O que no fundo aconteceu? A gente ficou cansado de não ter as nossas expectativas atendidas. Mas, né, mesmo que a gente receba algo em troca, algo material ou elogios, os bens, os louros, os aplausos terrenos, isso é efêmero, é passageiro. Então, as expectativas, né? Nosso nível de evolução aqui no planeta Terra, a gente ainda não consegue amar incondicionalmente, amar o outro do jeito que ele é, sem desejar nada em troca, né? A gente sempre espera algo em troca. Nem que seja dar um bom dia, que o outro responda um bom dia, ou a gente quer um agradecimento. Se ajuda alguém na rua, olha, nem agradeceu, né? Que ingrato. É a nossa expectativa, a gente está sempre esperando algo em troca. Então, façamos uma autoanálise. Quais são as nossas expectativas? Nós queremos ser reconhecidos? Nós queremos ser recompensados imediatamente? Ou não? A gente tem confiança, tem fé, né, que as compensações estão lá no futuro. São as bem-aventuranças que Jesus nos prometeu, né? Por isso, qual é o caminho? Gerenciar as nossas expectativas, né? Não dá para viver sem expectativa. É muito bom ter expectativa. A gente precisa ter sonhos, metas, propósitos. Eu vou estudar bastante, que eu quero passar no vestibular. Né? Eu vou economizar, vou comprar um carro novo, vou comprar uma casa, vou fazer aquela viagem que eu tanto, né, almejo. É muito bom a gente ter expectativa, né? O problema, sabe qual é o problema? Quando a gente espera que os outros nos façam felizes. Quando a gente espera que os outros satisfaçam as nossas vontades, a gente quer ser carregado no colo, né?
quando a gente quer que os outros resolvam os nossos problemas, ou então quando a gente até joga a culpa no outro. A gente quer que o outro leve a culpa pelos nossos fracassos. O que a gente precisa fazer? Gerenciar as nossas expectativas em relação ao outro, não em relação ao que eu desejo para mim no futuro, em relação ao outro, ao que o outro me retribui, né? Respeitar a individualidade dele. Às vezes ele não tem condições de fazer isso, nem materialmente, nem espiritualmente, ainda não está nesse nível de evolução. Então respeitar a individualidade do outro, praticar o bem sem esperar nada em troca. E aí a gente relembra aqui o que falou o Espírito Protetor lá no comecinho, né? Respeitar a individualidade do outro é não melindreis a ninguém. Não denegrir, não caluniar, né? Não julgar. E Emmanuel também nos fala para a gente ter muita prudência, porque muitas vezes a gente pensa assim, puxa, eu fiz o máximo que eu pude, eu fui o mais caridoso nas minhas possibilidades, mas aí eu fiquei doente, fui assaltado. Parece tão injusto. Ele fala assim, ao refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido, ele fala para a gente ser prudente, porque após fazer o bem acontece isso, acontecem perdas, contratempos, doenças, e a gente se sente injustiçado. Eu não mereço esse sofrimento, sabe? Depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu faço. Mas o Emmanuel nos fala, se a dor bate à nossa porta, tem uma finalidade, né? Bem, para ensinar algo para nós, para que a gente amadureça, para a gente fortalecer o nosso espírito, porque hoje nós somos o melhor do que somos desde toda a eternidade. E, olha, falta muito, né, para a gente atingir a perfeição. Imagina no passado, tudo que devemos ter feito, né? Bom, então isso foi o que falou o Espírito Protetor sobre a nossa condição de estar no mundo. Mas nós estamos falando de lutas, né? Que as lutas são abençoadas. E aí nós vamos para a segunda parte da nossa reflexão, né? Porque o Espírito Protetor fala assim, estamos no mundo, nós devemos e podemos viver com alegria, devemos ser caridosos, não devemos melindrar a ninguém, mas aí é o caminho. Este mundo, esse nosso planeta Terra, ainda é um planeta de provas e expiações, né? E aí a gente aqui pega um texto da Joana de Ângeles, do livro Illuminati, no capítulo 13, deveres austeros, né? Deveres que a gente deve seguir. Ela explica que antes de a gente reencarnar, juntamente com os nossos mentores, nós fizemos todo um planejamento, né, para que reabilitássemos nessa encarnação os nossos erros do passado e pudéssemos progredir um pouquinho mais. Então, ela fala assim, quando nós estávamos lá, né, antes de vir aqui no plano material, nós fizemos um levantamento dos problemas que ficaram pendentes. Essa pessoa, né, eu lesei, essa pessoa eu traí, essa pessoa... Um monte de problemas pendentes ao longo das encarnações. A gente foi colecionando desafetos. E aí a gente reencarna para sanar essas pendências. E muitas vezes, então, a gente tem problemas familiares, a gente é incompreendido, a gente passa por dificuldades, a gente sofre dores várias. E tem mais, escreve Joana, e eu acho que vocês devem concordar com isso. Ela diz assim, quando vences uma luta, está resolvido, agora eu sarei, arranjei um emprego. Quando vences uma luta,
nova batalha surge, ameaçadora, convidando-te ao prosseguimento, sob vigilância constante, né? Então, ela fala, às vezes nessas situações surgem assim, sentimentos negativos em nós mesmos, né? O desânimo, o cansaço, a amargura. A gente, né, às vezes tem vontade de avançar, como o Manuel falou, sigamos sempre em frente, né? Mas existe o cerco de inimigos, tanto encarnados como desencarnados, que querem nos desencaminhar, né? Do caminho do bem. Aí a Jana fala, não desanime, porque nós temos sempre o apoio dos benfeitores espirituais, sempre, sempre, sempre. Agora fiquei até arrepiada de lembrar de toda a ajuda que eu recebi aqui em maio, eu e meu filho, né? E aí a Joana fala assim, a ascensão exige esforço e a queda é sempre comum e natural. Se eu pegar esse vasinho, é só largar, cai. Aí eu pego um peso enorme e subo uma escada assim, né? Uma escada imensa. A ascensão exige esforço. E aí, tanto esforço, tanta dor, tanto sofrimento. Mas a gente não lê todo lugar que Deus é amor? Não é? Então por que tem que doer tanto, muita coisa na nossa vida, né? Não parece uma contradição? Aí a gente pega o grande filósofo poeta, Leon Denis, um livro fantástico. O problema do ser, do destino e da dor. Olha que ele nos ensina. A dor é lei de equilíbrio. A dor é lei de educação. A dor é um agente do progresso. Dor e prazer são duas formas extremas de sensação, né? A gente sente, né? Mas tanto a dor e o prazer são necessárias à evolução humana, né? Como o Espírito Protetor falou, a gente precisa da alegria no nosso dia a dia, precisa cultivar esse bem-estar. Mas e quanto à dor, o que a gente faz? Aí Leon Denis escreve, pela vontade, a nossa vontade, podemos domar, vencer a dor, ou pelo menos tirar dela proveito, fazendo-a um instrumento de elevação. Ah, tá bom. Sabe por que eu falhei? Porque eu fiz isso que não estava muito bom, que não deu certo, que estava errado, né? Sabe por que eu adoeci? Exagerei, né? Então a gente vai aprendendo. Mas também tem gente que fala assim, Jesus não é o Cordeiro do mundo, o Cordeiro de Deus que lava os pecados do mundo? Ele não carregou todos os nossos pecados embora? Tem gente que pensa assim. Não é? Não é? Então, nós não, né? Quem não conhece a doutrina espírita, mas muita gente pensa assim. E é muito cômodo, né? A gente se livrar dos nossos pecados, entre aspas, das nossas falhas, né? Mediante o sacrifício de outra pessoa, ou mesmo de Jesus. Vai lá, sofre por mim que aí eu fico salva, sabe? Estou livre, né? E essa é uma crença que vem do passado, naquela época em que as pessoas sacrificavam os animais para lavar os seus pecados, para se purificar, ou então se batizavam, porque a água lavaria os pecados, né? Isso seria tão cômodo. A gente não iria progredir, né? É a dor que é a mestra, que incita a autorreflexão. Por que eu fiquei doente? Por que esse negócio, esse empreendimento não deu certo? Por que esse relacionamento falhou? E aí a gente muda internamente. E a nossa tarefa é justamente isso. Progredir moralmente, intelectualmente, né? Para que a gente possa distinguir o bem do mal, né? Mas isso à custa de muito esforço, de muitas conquistas, de muitos fracassos. É o entrar pela porta estreita, né, do aprimoramento espiritual, né? E tem um escritor, Paulo Alves Godoy, ele escreveu um livro chamado O Evangelho por Dentro.
para enfatizar tudo isso, ele escreve: o pecado não se perdoa, não se lava, não se apaga, ele é resgatado em vidas, em novas vidas terrenas, na pauta da lei justa e equitativa das vidas sucessivas das reencarnações. Ao longo das muitas encarnações, a gente vai evoluindo moralmente, intelectualmente, vai se reconciliando, vai refazendo o que prejudicou, e aí a gente vai apagando, né, esse pecado, né? E Mateus 16, 24 escreve uma fala de Jesus: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Olha, ensinamento claríssimo de Jesus. Cada um tome a sua própria cruz, né? E a cruz são esses momentos difíceis da nossa vida, as doenças, as perdas, as decepções, né? As dores em geral. Mas cada um precisa superar, né, as suas próprias dores, as suas próprias dificuldades. Para isso, o que é necessário? Resiliência, paciência, perseverança, resignação. Aí só mais 2 minutinhos para falar da resiliência. Qual o tamanho da nossa resiliência? O que é a resiliência? A gente pega a mola, é um termo da física. A mola a gente aperta assim, ó, esqueci. Aperta assim, quando solta, tá, faz pressão, né? A pressão acaba, a pressão é o estresse da vida. A pressão acaba, a mola volta para o seu estado, seu tamanho inicial. Isso é resiliência. Então, a resiliência vem do latim resiliens, que significa retornar a um estado inicial, né? Esse estado anterior, antes de afundar a mola. Então, às vezes a pessoa perde o autocontrole, mas se ela tem resiliência, ela se reequilibra. Olha que interessante, segundo os estudiosos, no século passado, achava-se que a pessoa resiliente era imune, era aquela pessoa imune a qualquer adversidade, sabe? Ela não se estressava, ela era invulnerável às pressões externas, e isso seria inato e imutável, teria nascido com ela, um dom. Mas hoje, os pesquisadores dizem que a resiliência é mais do que isso. Não é só assim, eu aperto a mola e ela volta. Me jogo para trás e eu volto para minha posição inicial. Resiliência é me jogaram lá para trás, as dificuldades da vida, mas eu vou além. Eu vou até, é um impulso. Eu vou até onde estava, mas eu sigo adiante. Então não é só uma capacidade de reação, sabe? Me empurraram, eu levanto, mas é uma capacidade proativa. Um exemplo, quando o Ayrton Senna morreu, né, ele pensava em fundar a instituição Senna para as crianças carentes, mas estava só no papel. Aí quando ele morreu, a irmã dele, Viviane Senna, ela tomou para si, apesar de toda a dor, né, da família, ela tomou para si esse trabalho grandioso de caridade. Isso é ser proativo diante, né, da dor. É ter êxito espiritual, né, diante da adversidade. É sair-se bem, sair-se fortalecido, sair transformado, espiritualmente falando. Então, resiliência está presente em todas as pessoas, segundo os pesquisadores. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, né? Desde crianças a idosos, é uma conquista do passado, mas é um processo dinâmico. A pessoa adquire, ela fortalece, a resiliência pode ser desenvolvida. E quais são os benefícios da resiliência? A gente aprende com a adversidade, a gente melhora a qualidade de vida, o bem-estar, apesar dos pesares, né, das circunstâncias difíceis,
E como desenvolver a resiliência? Reconhecer que tudo muda, perceber que situações difíceis podem oferecer oportunidades de crescimento, desenvolver a espiritualidade, confiar em Deus, um ser supremo, algo maior do que nós, transcender o aqui e agora, para encontrar um sentido na vida, entender o porquê e o para quê do sofrimento, crer na justiça perfeita e infinita do Criador, né? É só olhar o universo, né? E fazer o que estiver ao nosso alcance, né? Resignar-se diante do que está fora do nosso alcance. Aí a gente lembra da oração da serenidade. Senhor, dai-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar o que posso e sabedoria para distinguir um do outro. E reconhecer as próprias capacidades e limites também, né? Fazer essa autoanálise, ter confiança em si mesmo, ter confiança em Deus e persistir sempre. Aí, só finalizando aqui um trechinho da oração de São Francisco, né? Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Amigos queridos, agradeço muito a atenção de vocês e uma boa noite. Obrigada. Gratidão, minha amiga. Gratidão. Que bom. Vamos pensar que a mensagem que ela deixou para nós hoje. E vamos mudar, né, o nosso modo de ser. Vamos nos amar, porque através do amor que a gente sente por nós, pelo respeito que a gente tem por nós, a gente entende aqueles que estão em estágio diferente da gente. E é uma alegria muito grande. Eu falo que o Espiritismo é mesmo o prometido, a terceira revelação, porque ele tirou de nós tudo assim, o outro é mau, não. Se ele eu preciso amar. E o mundo está precisando disso. Os nossos lares estão precisando de paciência, de tolerância, de amor, de oração. Porque é muito fácil a gente falar de Jesus. É muito fácil a gente falar de Chico Xavier. É muito fácil a gente falar de Francisco de Assis. O difícil é a gente colocar os exemplos dele no nosso dia a dia, para transformar o nosso mundo aqui dentro de prova e expiação para um mundo de regeneração, para regenerar os mundos, os lares. Ai, meu Pai, muito obrigada por essa noite maravilhosa. Então vamos nesse instante para os nossos momentos finais. Vamos nesse instante nos abraçando amorosamente uns aos outros. Vamos agradecendo essa luz imensa desses mentores maravilhosos que nesse instante abraça cada um de nós. E vamos sentindo nesse instante uma luz muito intensa que vai adentrando pelo nosso coronário nesse instante e vai tirando da nossa mente todo e qualquer tipo de revolta, de mágoa, de angústia, de depressão, de sentimento, muitas vezes, que nós sentimos mal, queremos mal ao outro, não entendemos, não compreendemos a dor do outro. E trazemos para nós as doenças psicossomáticas, que começam através da nossa mente, as depressões, as ansiedades, a síndrome do pânico. E muitas vezes atraímos até para nós mesmos um câncer, nos alertando, cuida da sua mente,
Cuide dos seus pensamentos. Se ame, porque através do amor que você emite por você todos os dias, você vai melhorar o seu mundo interno e o seu mundo externo também. Sentindo nesse momento todas essas energias dos que estão aqui, dos internautas, todos vão receber esse tratamento maravilhoso. Se alguém tiver mágoa de alguém, sentimento de revolta, perdoa. Porque quando a gente perdoa, a gente se liberta. E liberta o outro. Mas que haja o perdão, como se nunca tivesse sido ofendido. Lembrando dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que nos deu tanto amor, que ele nunca foi esquecido. Amado Mestre Jesus, que a sua luz envolva cada um de nós, nesse instante, fazendo com que a nossa alma se liberte dos rancores, das tristezas, das angústias, dos medos, das dores da alma. E depois de tanto receber, nós vamos vibrando nesse instante pelo nosso planeta Terra, para que haja luz, para que haja amor, para que haja gratidão, que os seus governantes possam se transformar em seres que governam para todos, dentro do mais alto padrão de honestidade. Amado Mestre Jesus, que a sua luz se expanda, envolvendo os países que se encontram em guerras, em conflitos, por orgulhos e vaidades. E que esta luz se expanda, Senhor Jesus, por todos os lares terrenos, pelos orfanatos, pelos hospitais psiquiátricos, pelos asilos, pelos orfanatos, que possa, Senhor Jesus, essa luz tão intensa, vindo do seu coração, envolver o planeta Terra, o seu planeta azul, o seu planeta azul. Sentindo essa paz que Jesus nos emana nesse instante, através dos nossos mentores de luz e da cúpula protetora desta casa, nós vamos pedindo nesse instante, amado Mestre Jesus, que a sua luz possa permanecer conosco no decorrer dessa semana e que nós possamos trazer nos nossos lábios a alegria, o sorriso, que os nossos olhos brilhem, para que nós possamos levar luz para todos os reinos, respeitando os animais, os vegetais, os minerais do seu planeta azul. Amado Mestre Jesus, que a sua luz se expanda, curando as feridas da alma, tirando do coração do ser humano o orgulho e a vaidade, que impulsiona o destruimento do nosso planeta. E vamos nesse instante pedindo que seja feita a fluidificação das águas que se encontram lá na nossa mesa, nos lares de cada um de vocês, que seja colocado aquilo que cada um de nós precisa desse instante. E que no decorrer dessa semana, todos possam ter sentimentos de gratidão e de alegria para curar as feridas da própria alma e ajudar a evolução do nosso planeta. Que seja feito também
as vibrações que estão nos papéis, lá na mesinha. E se alguém tiver algum parente doente, que possa nesse instante também ser envolvido em muita luz, para que ele seja curado. Se tiver algum familiar desempregado nesse instante, para que possa também receber da espiritualidade o auxílio, para que todos possam arrumar os seus empregos, o sustento dos próprios lares. Amado Mestre Jesus, que a sua luz se faça nesse instante presente. Jesus, Jesus, Jesus. Você é luz, você é luz, você é luz. Jesus, Jesus, Jesus. Você é o amor que ilumina as nossas almas. Você é a luz que ilumina os nossos lares. Você é a luz que ilumina as nossas vidas. Jesus, Jesus, Jesus. Tá todo mundo bem, gente? Nossa, foi um trabalho maravilhoso hoje, gente. Muito lindo, muito maravilhoso. Muitas vibrações. A fraternidade do Servo de Maria, pegando as nossas vibrações, levando para os países que se encontram em guerras, para os lares, e pedindo para que cada dia mais a gente faça oração de gratidão por estarmos reencarnados, de gratidão por estarmos nesse país, e que nós possamos, através das nossas vibrações de amor, a gente mandar amor para os outros países que estão em guerras. Graças a Deus. Muito forte. Muito lindo. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso